Olá! Oi! Oi! Estamos de volta. Em mais um podcast do nosso Materno Mundo. Eu sou a Laurian. Eu sou a Miriam. Eu sou a Carol. E estamos aqui para falar sobre maternidade, parentalidade, desenvolvimento infantil e o que mais a gente quiser falar. A gente quer bastante coisas, né? O duro é a gente selecionar, Dá dar conta de tudo. Bom, hoje nós vamos falar... E estamos aqui com a ilustre presença da nossa Ai, amiga chique! Para quem não sabe, a Miriam foi coautora do livro Orientação Familiar e participou de um congresso, né, para falar sobre solidão materna. Pois é. Então vamos aproveitar essa fama, né? Nossa, muito entrevista. É, muito chique. Miriam, a gente vai fazer uma entrevista com você de frente hoje. com o nosso Isso. Materno Mundo. E ainda bem que ela participa do Materno Mundo, né, para fazer esse sucesso. Vamos lá. Miriam, fale para nós sobre a solidão materna. Ai, gente, foi uma experiência muito legal. Muito mesmo. Claro que não vou dar spoiler de todo o conteúdo do livro. Sim, então Porque- comprem o livro, já porque- falem onde vende, né, pra todo mundo comprar. Foi um livro sensacional, até para profissionais, porque é um livro que tem mais de 100 atividades práticas. Então, para todos os temas, a gente tem atividades práticas. Foi muito, muito legal participar disso. Mas hoje nós vamos ampliar um pouco mais. No congresso, eu já saí um pouco daquilo que eu escrevi no capítulo. Trouxe uma outra parte, uma outra visão. Fiz uma pequena pesquisa para apresentar no congresso, que não está no livro. E agora acho que a gente pode dar outro passo. Esse tema é tão amplo Muito. que vale a gente continuar, vamos dizer assim, o assunto, né? Não tô aqui para falar exatamente o que eu escrevi, mas pra gente ampliar e mostrar de fato a amplitude desse assunto. Imagino, Miriam, quanto você queria... O quanto difícil colocar em páginas uma parte. exatamente. Né, de tudo que você vem estudando e falando e construindo aqui com a gente. E construindo escrever, sozinha. né, gente? Quando é Escrever. difícil escrever. Colocar no papel, organizar, Sim. né? E é um assunto que a gente gosta, né, Miriam? Daí a gente gosta de falar, a gente gosta de ler. E daí, até na minha construção eu compartilhava, né, com a Cris, assim, de o quanto pra mim parecia tão óbvio algumas coisas. Sim, sim. Que para nós profissionais é difícil até a gente entender, né? O que é o óbvio e o que a gente pode apresentar para o outro. Porque, Mas o enfim, óbvio também precisa ser dito, com Sim. certeza. E então, assim, a solidão é múltipla. Ela é enorme. Ela é cheia de facetas e ela é cheia de 1000 possibilidades. Quando eu abri o congresso, e vou abrir isso falando isso, né? Quando a gente pensa de solidão, a gente pensa no ato de estar só. Imediatamente, né? A gente liga a solidão com estar só. Só que não é exatamente só dessa solidão que eu falo no livro. E até a discussão que eu acho que vale muito a gente trazer aqui é os momentos que a mulher se sente sozinha, né? Não necessariamente só desacompanhada. Então, tendo essa possibilidade, essa amplitude, vamos tentar aqui nesse podcast a gente bater um papo sobre isso, porque é muito amplo. E considerando essa amplitude da solidão, né, acho que vale a gente frisar que se a gente colocar no Google, e eu fiz esse exercício para escrever no livro, né, solidão materna, os principais artigos que aparecem são relacionados ao pós-parto. Então, é muito relacionado a fase de solidão com o pós-parto. E vamos ampliar isso juntas, né? Pra gente entender os momentos que a mulher, de fato, pode sentir essa solidão, o que pode significar essa solidão, quais as emoções que vêm acompanhadas com essa solidão, o que tem por trás dessa solidão, que acho que essa é a profundidade do assunto, né? Do que a gente simplesmente pensar em solidão. Ô Miriam, quando você estava falando, eu fiquei pensando várias coisas, mas assim, o que fica muito claro para mim é que quando a gente fala em solidão materna, nunca é desacompanhada, né? Porque ao menos uma criança vai ter. Então é uma solidão acompanhada, né? E o quanto isso é devastador às vezes, né? Sim. Porque entra aquela ambiguidade de sentimentos em relação à criança. Culpa também, né? Culpa, porque daí é uma solidão muito porque acompanhada de culpa. Era pra estar feliz, porque aí tem aquela coisa, né? A criança está saudável, então deveria agradecer. Mas não é disso que se trata, né? É muito mais amplo, como você falou. É muito mais amplo essa questão da solidão, porque é individual, né? Não é sozinha, porque às vezes ela não está sozinha. Exatamente. Às vezes existem mãos estendidas
E a gente precisa pensar o porquê que essa mãe, que essa mulher não tá conseguindo agarrar essas mãos. E se ela quer, né? Então, é isso que eu ia falar. E se ela quer? Se ela quer sair desse lugar. Porque muitas vezes ela precisa provar para a sociedade, para os outros. Algo sustenta, né? Exatamente. Aí nesse lugar. O quanto ela dá conta, o quanto ela precisa dar conta, o quanto a mulher é isso. Gente, aceita. É aquela história do aceita que dói menos. Ai. E eu fico pensando dessa construção mesmo, né? Do quanto essa mulher talvez se coloque nesse lugar de dar conta de tudo e assim se sinta, né, sozinha, mesmo tendo, por exemplo, uma rede, ou às vezes não tem, mas o quanto isso é construído, né, de que nós aprendemos de que a mulher tem esse papel, tem essa função e que ela dá conta mesmo sozinha de tudo. E que se ela não dá conta de tudo, tem alguma coisa errada ali com ela, né? Então, essa construção social que a gente vive faz com que a mulher também se coloque nesse papel e se sinta solitária mesmo, acompanhada, né? Porque ela exerce essa função e permanece nesse papel. Porque qual lugar que ela quer permanecer? Porque aqui a gente não tá falando de mãe solo e das mães que criam sozinhas. Esse é um tipo de solidão. É um pedacinho da pizza. Isso. Né? Aqui a gente tá falando assim, é de dentro pra fora, né? Não é um ambiente, não é um cenário que traz uma solidão. É de dentro pra fora, um sentimento de solidão que vem. Do porquê aquela mãe, por exemplo, que tem uma rede, não se agarra a essa rede e se sente solitária, angustiada, triste, né? Por quê? Então vamos falar um pouquinho, meninas, da construção social e da expectativa social acerca dessa mãe. Considerando que nós estamos vivendo numa sociedade patriarcal, né, em que o homem prove, como fala? Como conjuga? Provedor. Deu um branco. O homem é o provedor e a mulher é aquela que fornece o quê? O tempo, o serviço, o fazer da casa, assume as necessidades dela, assume as necessidades do filho e assume as necessidades da casa como pilares fundamentais para ela ser uma boa mãe. Isso foi construído. Isso foi construído Mas depois hoje de... a mulher, para além disso, ela também trabalha e também é a provedora. Considerando que nós estamos nessa transição. Provedora, porque às vezes não tem uma outra pessoa, é ela, né? Exatamente, exatamente. Nós estamos nesse período. Hoje eu considero que nós vivemos esse período de transição no sentido de que muitas mulheres estão tentando sair desse lugar. Mas ainda a gente carrega essas crenças porque nós vivemos em um ambiente assim. Sim. Só basta a gente olhar para a geração anterior à nossa. É um exercício super simples da gente fazer. Gente, é um exemplo que a gente sempre fala, mas, por exemplo, por que isso socialmente também é construído? Na minha família, né? Um exemplo, nós somos em 3 mulheres, né? Nós somos em 4, com a minha mãe e meu pai. A minha mãe sempre foi passando a construir... O quê? Você falou, nós somos em 4 mulheres com a minha mãe e meu pai. pai. Seu pai é homem. Sim, somos em 4 mulheres e o mais meu pai. Mais somos meu em pai. 5. Somos em 5. Conta de matemática, gente. Bom, e nós fomos aprendendo o quê? Aqui a gente precisava dar conta da casa, então chegar da escola e limpar a casa, né? A fazer a faxina, as minhas irmãs a cozinhar, porque elas eram mais velhas. Então a gente sempre foi aprendendo isso, de que a gente precisava arrumar o quarto. Minha mãe trabalha, meu pai trabalhava, e aí a gente foi sempre construindo esse processo. Pensando nisso, minha mãe nunca disse isso, que precisava, por exemplo, limpar a casa porque eu ia um dia casar. Esse discurso não existia, né? Essa questão machista. Mas é um discurso de que, você precisa nos ajudar e dar conta. Pensando na construção, por exemplo, do meu marido, né? Que ele tem um irmão e eram 2 homens. Isso nunca foi dividido. Não é dito, mas é feito, né, Lau? Isso nunca foi dividido de que, olha, vocês precisam chegar da escola e fazer faxina. Nunca foi feito, isso nunca foi falado. Né? E vamos pensar, e por que isso? Porque não é função. Né? E a gente não tá falando do século passado. Sim. Isso não é função do homem. Isso nós estamos falando há 30 Exato. anos, 20 Então, anos essa atrás. solidão vem no sentido de que a mulher faz. Ela está acompanhada e ela se sente exausta, sobrecarregada e sozinha no mundo. Porque se ela não faz, ninguém faz. Exatamente. E aí a gente considera essa sociedade que espera algumas coisas, né? É esperado da mulher ser uma boa mãe. E aí a mulher, a partir do momento que... que acho que a gente entra num outro âmbito, mas é tão profundo tudo isso que nós estamos falando, que a partir do momento que a mulher se vê
questionando tudo isso, ela também se sente um pouco culpada. Então, Miriam... O questionar esse movimento, tipo, tá, mas então eu não vou fazer. Nossa, mas e aí? Meu marido também trabalha muito, e aí? Sei lá, coisa simples. Ai, olha, eu não vou mais limpar aquele quintal, porque o cachorro é dele, ele falou pra mim que ele queria aquele cachorro, e não sei o quê. E aí combina com ele que ele vai limpar o quintal, e de repente ele passa a não limpar mais o quintal. Aí ela traz. Não, mas e agora? Vai ficar lá? E a higiene da casa? Como é que fica? Não, eu vou ter que fazer. Tem uma frase que a gente tomou um café um dia, né? Com um grupo de mulheres que a gente faz parte, né, Carol? E uma delas disse assim, o meu marido, ele não falha com o meu filho. Ele falha comigo. Como marido. Mas aí que tá. É o diferenciar a parentalidade da conjugalidade. Isso, ela falou, não falha com o meu filho, ele falha comigo, enquanto marido, enquanto suporte, enquanto parceiro, no sentido de dar conta também de outras coisas, né? Então, é muito, essa construção mesmo, né? De que as mulheres se sentem sozinhas, essa é a queixa, de que não tem pra quem dividir, não tem pra quem compartilhar. Daí agora vamos abrir outro leque. Mas será que todas as mulheres querem compartilhar? Então, porque entra na questão do controle também. É que eu acho assim. Será que as mulheres estão dispostas? Não sei. Eu penso que todos os movimentos sociais, eles vêm de uma exclusão, né? Então, a gente tem visto muitos movimentos da maternidade. E que bom, né? Acho que a gente está no caminho, não vamos desistir, o caminho é esse. Mas como a gente estava falando, isso tudo é muito recente. 20 anos atrás acontecia isso, né? Em todas as famílias, quase. E agora, hoje, nós estamos nesse momento de mudança. Isso. Então, assim, não vamos voltar. Porque acho que o caminho vai dar bom. Mas a gente está confuso porque a gente está construindo um percurso. Exatamente. Talvez daqui 20 anos, esse nosso mesmo bate-papo vai ter uma outra característica. Né? Então, assim, durante o percurso, acho que está confuso. E por que algumas pessoas tendem, talvez, a essa fantasia do controle, de não abrir, de não querer contar com outras pessoas, de não querer contar com outras mulheres? Porque aí cai no que ela falou. Né? Se ela não fizer, quem vai fazer? Mas também... Então a mulher fica nisso e não abre, né? Mas também as mulheres precisam ser suporte uma da outra, e isso não acontece. Mas muitas vezes as mulheres não querem. Eu tô batendo nessa tecla por conta da questão do controle, porque ter perfil controlador dá segurança. Falsa. Supostamente. Exatamente. Supostamente. Falsa segurança, mas dá. Aquela sensação de segurança. Mas aí, Miriam, eu acho que cai naquela questão de que tudo é do jeito dela. E muitas pessoas ao redor pagam por isso, né? Inclusive os filhos. Mas eu concordo muito quando a Lau, com essa fala da Lau, de que as mulheres parecem que não amparam mulheres, né? Porque então, construído socialmente precisa dar conta. Daí, quando vê uma não dando conta... Esse é o normal, né? Esse é o normal. Você tá louca, você tá ferrada, você tá cheia de coisa pra fazer. E aí, quando você tenta controlar, parece que ali fica mais ou menos bom dentro do ruim. E eu não sei se já aconteceu com vocês na clínica de mães relatarem assim, né? Que ouviram da sogra, que ouviram da tia, que ouviram da mãe. De outras mães. De outra geração, falar assim, viu, é isso mesmo. Isso. Normalizar, é isso mesmo. Normalizar o que não tá normal. Porque na geração delas era isso mesmo. Só que como hoje, 2022, nós estamos passando por esse processo de transformação geracional, é muito profundo tudo que nós estamos vivendo. Nós estamos tentando mudar um cenário. E uma mudança social e cultural não é assim. Uma mudança social e cultural é anos de dedicação por parte da sociedade. Mas por isso que eu digo, e aí a nossa geração precisa também entender e acolher as outras mães nesse sentido. Claro. De que se a gente quer desconstruir essa construção que foi feita de que a mulher dá conta de tudo sozinha, né, nessa solidão, as outras mulheres também precisam ser rede para isso. Precisamos estar juntas e não concorrendo, e não bater né? no ombrinho da outra e falar, viu? Você não dá conta do seu filho porque tá fazendo birra. Eu tenho uma amiga, Miriam, que eu fiquei devastada com essa história, assim, sabe? E ela é uma amiga muito querida, muito bem orientada, muito antenada, assim, sabe? E aí a escola tinha dado um brinde para as crianças e a filha dela usou o brinde na hora que ganhou. Beleza, saíram da escola. Algumas crianças saíram com o brinde e a filha dela não, porque já tinha usado. E aí ela viu a amiga saindo e elas começaram
E a menina chorando, e queria. E a mãe tinha acabado de pegar ela e falava, mas o que tá acontecendo? Onde você colocou o seu? E ela não conseguia explicar que ela já tinha usado. Foi aquele fuá, aquela confusão na frente da escola. E aí a menina começou a chorar, e daí aí a mãe da amiguinha falava, dá o seu pra ela. E a menina não queria dar, aquela confusão. E aí a filha dessa minha amiga começou a fazer birra na frente da escola, porque ela tava muito frustrada. Aí uma mãe, e minha amiga não sabia o que ela fazia. Veio uma mãe de uma outra criança da escola, colocou a mão no ombro dela e falou, você não sabe controlar sua filha. Isso aconteceu mês passado, nós estamos em 2022. Eu compartilhei isso com a Lau, assim, sabe? E aí, o que aconteceu? Ela começou a chorar, catou a menina, enfiou a menina na cadeirinha do carro. Você foi vai chorando. me obedecer. A menina foi embora chorando. Ela foi embora chorando, frustrada, impotente, com raiva da menina, sabe? Com raiva do mundo, com raiva da do escola, mundo, daquela mãe. E aí eu falei pra ela, você não falou nada, né? Ela falou, não. Não conseguiu. Eu fiquei muda. Porque quem consegue responder diante disso? Exatamente. E esse movimento é comum, né? Exatamente. Então, existem, né, vários tipos, como a Miriam falou. A solidão daquela mãe que não deixa ninguém entrar, mesmo tendo suporte e rede. E aí, pensado por que é o movimento dessa mãe. Mas também existem as mães que não dão suporte, né? Apontam a falha. Sim. E assim, para finalizar, né? Eu queria muito que a gente tivesse uma reflexão. Também nós com olhar clínico, no sentido da gente, quando a gente perceber essa solidão, né, quando a gente notar essa solidão nessa mãe, na fala dessa mãe, trazer olhar para atrás dessa solidão, né, o que tem acompanhado dessa solidão, o que está por trás dessa solidão, qual outra emoção está de mãos dadas com essa solidão. Porque pode ser que a mãe tenha sintomas depressivos, pode ser que a gente tenha outras questões, patologias. Pode ser não. Provavelmente tem outras questões, né, e assim, Miriam? existem, eu digo, a questão da patologia que a gente não pode deixar também passar, mas enfim, tem muitas coisas relacionadas à solidão, né? E se você é mãe e você tá ouvindo isso, né, de você se escutar, né, perceba e note quais são as suas necessidades. Porque no momento que você se escuta e você silencia o mundo para você se ouvir, você percebe as suas necessidades. E é esse movimento que a gente precisa fazer. Porque muitas vezes a gente fica tão no som dos pensamentos, tão no som da angústia, que a gente não consegue silenciar o externo pra gente se ouvir. E essa autoescuta é fundamental nesse momento. Né? Então vamos silenciar aqui para as mães se ouvirem. Que bonito, Miriam, isso que você falou.